Olá, eu sou o Dr. Pelegrino, geriatra. Essa é a quinta aula do módulo 1, é a última aula desse módulo e nós vamos falar de um assunto importante. Cuidadora, cuida de si para cuidar melhor. Quando a cuidadora ou cuidador, seja um cuidador familiar ou seja um cuidador profissional, ele está bem fisicamente, ele está bem psiquicamente, ele tem conhecimento, ele cuida melhor. Isso os trabalhos mostram e nós vamos mostrar aqui. Vamos lá. Quais são os pré-requisitos? O que uma cuidadora ou um cuidador, seja familiar ou seja profissional, precisa ter para cuidar bem? Uma cuidadora, um cuidador profissional precisa ter saúde física em primeiro lugar. Depois tem que ter saúde psíquica e ter conhecimento. Esses três fatores são fundamentais. O nosso corpo não é apenas o corpo físico. O nosso corpo é o corpo físico, o corpo psíquico, social e o nosso corpo intelectual. No corpo manifesta-se a vida. Quando o corpo ele é bem cuidado em todas as suas dimensões, a vida se manifesta de uma maneira melhor. A vida se manifestando de uma maneira melhor, nós conseguimos desempenhar as nossas atividades de uma maneira muito, mas muito melhor mesmo. Então, uma cuidadora ou um cuidador, o que ela precisa saber, o que ela tem que investir nela para cuidar melhor. E os estudos mostram, isso não é eu que estou falando. Quando uma pessoa que cuida, ela está bem preparada, ela cuida melhor. Quando ela cuida melhor, o paciente que ela cuida, pode ser o seu familiar ou pode ser o seu paciente, você sendo um cuidador profissional. Ele será melhor cuidado e quando ele é melhor cuidado, ele vive melhor, apesar da doença crônica degenerativa que são as demências. Essas doenças crônicas e degenerativas não são fáceis de lidar. Para lidar com uma doença tão complexa, tão desgastante como as demências, e dentre elas a principal é a doença de Alzheimer, você precisa estar bem. E você tem que cuidar, em primeiro lugar, da sua saúde física. Se eu tivesse que dar uma orientação única orientação sobre a sua saúde física, eu diria: faça exercícios físicos e faça atividades físicas. Por que eu estou falando exercícios e atividades? Atividades, o trabalho exaustivo de cuidar de uma pessoa, de cuidar de uma casa, ele já é uma atividade física pesada. Mas essa atividade física, ela é pesada, ela é desgastante, mas ela não é programada. Exercícios físicos são programados. Eles são planejados para atingir um determinado objetivo. Então, você tem que fazer as suas atividades físicas e também fazer exercícios físicos. Exercício é a nossa primeira dica de orientação. Como eu disse, se eu tivesse que dar apenas uma orientação, eu pediria para vocês fazer exercícios físicos. Por quê? Quando você pratica exercícios físicos, principalmente o esporte, como uma natação, ou mesmo fazer um pilates, ou frequentar uma academia, ou dar uma corridinha no parque, na rua, num lugar bem gostoso, além de se preparar fisicamente, você está usando uma válvula para amortecer o estresse. E isso é extremamente importante. Uma das nossas melhores válvulas para o estresse são exercícios físicos, além do condicionamento. Imagina que você é uma cuidadora, um cuidador e cuida de uma pessoa pesada. Você tem que estar bem fisicamente. Nós ouvimos: olha, eu fui mobilizar ele ou ela na cama, ele ou ela caiu, eu fui levantá-lo ou levantá-la e a minha coluna, as minhas costas
está doendo muito. Você sabe por que você não está preparado fisicamente? Você teria que ter uma rotina de preparo. Por exemplo, os alongamentos, eles são importantes. O aquecimento físico é importante. Você não vê nenhum atleta ir para uma competição, ir para um jogo pesado sem fazer alongamentos e sem fazer aquecimento. Você vai pegar um paciente pesado, de uma maneira desconfortável, muitas vezes não tem uma posição, uma técnica adequada, e você está com o corpo frio, você não está com o corpo bem preparado. O que vai acontecer? Você vai lesar a sua musculatura. A sua musculatura não está preparada para você fazer força, porque você não está preparado fisicamente, você não aqueceu, você não fez os seus alongamentos, enfim, você não preparou para fazer aquela atividade que exige força física. E força física nós ganhamos com exercícios. E além disso, o exercício, como eu disse aqui, é uma válvula interessante para amortecer o estresse. Quantas vezes você está ali entediado, preocupado ou preocupada, numa situação de ansiedade muito grande ou mesmo de depressão? Você vai praticar um exercício, principalmente ao ar livre. O exercício e o contato com a natureza, essa soma desses dois elementos, são extremamente importantes para aliviar o seu estresse. Quanto à sua saúde física, você não pode esquecer do seu tratamento. Vamos supor, você é uma cuidadora, você é um cuidador, você é hipertenso ou é diabético. Você não pode abandonar o tratamento para cuidar de uma pessoa, porque um dia a sua doença vai descompensar e você não terá condições de cuidar. Então, para cuidar bem, além dos exercícios físicos, você tem que manter o seu tratamento. Você não pode negligenciar a sua saúde física, você tem que seguir as recomendações do seu médico, você tem que fazer o tratamento adequado, você tem que fazer a sua reavaliação periódica. Isso é extremamente importante. Não vai só preocupar com a saúde do seu ente querido ou do seu paciente, esquecer de você, porque o dia que você esquecer de si, você não conseguirá cuidar bem. Dentro da saúde física, nós temos outro item importante, que é a alimentação. A alimentação, ela faz parte da prevenção de todas as doenças, até a doença de Alzheimer. A alimentação é importante para prevenir, para retardar o aparecimento precoce da doença de Alzheimer. A alimentação é um item importantíssimo. O que acontece com os cuidadores, principalmente com as cuidadoras familiares? Ela começa a negligenciar a alimentação. Ela começa a passar da hora de comer. Ela passa a comer mais ou passa a comer menos. Quando ela tem ansiedade, muitas vezes ela parte para o extremo. Ou ela come demais ou ela deixa de comer. Você tem que fazer a sua alimentação correta. Não basta alimentar bem o seu ente querido com demência, você tem que alimentar bem a você, através da alimentação, da água. Um item importante, a água também faz parte da alimentação. Eu digo que, a grosso modo, você tem que calcular a quantidade de água que a pessoa que você cuida e a sua também. Nós temos uma necessidade mínima de 30 ml por quilo peso. Por exemplo, se você tem 70 quilos, 3 vezes 7, 21, 2.100 ml é a sua necessidade mínima de líquido. Você tem que se hidratar bem. Você tem que fazer uma alimentação correta, uma alimentação adequada, porque nós precisamos nutrir o nosso corpo para ter saúde, para ter força. Não esqueça da alimentação. Se possível, recorra a um profissional nutricionista para receber as orientações. E nós teremos, no decorrer do curso, uma aula só falando da alimentação adequada para a cuidadora ou para o cuidador.
A segunda saúde que você tem que lidar é a saúde psíquica. Cuidar de uma pessoa com doença de Alzheimer, ela leva à ansiedade, ela leva à depressão. Muitas vezes a pessoa tem um quadro misto, tem momentos de ansiedade, tem momentos de depressão. Você tem que saber lidar muito bem com isso. Muitas vezes recorrer a um profissional para lhe orientar o que é que você deve fazer para cuidar melhor. Para você ter uma boa saúde, porque quando você tem uma boa saúde psíquica, você enfrenta as situações mais adversas que ocorrem durante a evolução de uma pessoa com doença de Alzheimer. Existem algumas válvulas de escapes interessantes para você tratar a sua ansiedade, para você tratar a sua depressão, aquela depressão episódica, passageira, mas que acomete a pessoa que cuida. Então existem as válvulas de escapes, uma delas nós falamos que são os exercícios físicos. Outra é a vida social. Você precisa ter uma vida social. Você tem que ter contato com a sua família, você tem que ter contato com os seus amigos, você tem que ter uma vida religiosa. Se você frequenta a sua igreja, você não pode abandonar, você tem que continuar frequentando a sua igreja, os seus cultos, as suas missas, enfim, você não pode anular a sua vida. Não pode anular a sua vida na sua integridade. Você tem que ter as suas válvulas de escapes. E essas válvulas de escapes, para melhorar a ansiedade, são os exercícios físicos, como nós falamos, a vida social, a vida espiritual. Você tem que aproveitar um pouquinho das belezas que o mundo, que a vida, que a natureza oferece. Você tem que ter um tempinho para apreciar as coisas belas da vida, porque as coisas belas da vida, elas amortecem esses sintomas psíquicos que são gerados ao cuidar de uma pessoa com doença de Alzheimer. Ouvir uma boa música, apreciar uma boa arte, observar a natureza, enfim, são muitas atividades que você pode fazer, que muitas vezes não custa nada, basta dedicar alguns minutos do dia para apreciar essas belezas. Por exemplo, uma boa música, ela pode ser tocada mesmo quando você está trabalhando. E a música tem um poder muito grande para acalmar a ansiedade e para melhorar a depressão. Dentro desse quesito saúde psíquica, eu gostaria de falar um pouquinho da consciência. O que é a consciência? Quando nós temos uma consciência positiva de uma situação, nós enfrentamos melhor esta situação. E o que é a consciência? Eu defino a consciência como a morada de todos os nossos sentimentos, de todos os nossos valores. Dentro da nossa consciência mora o amor, mas também mora o ódio. Dentro da nossa consciência mora a perseverança, mora a boa vontade. Por outro lado, também mora a preguiça. Dentro da nossa consciência mora a paciência, mas também mora a impaciência. Então, dentro da nossa consciência mora todos esses sentimentos. Por um lado, nós dividimos em sentimentos ou valores positivos, e do outro lado, sentimento e valores negativos. Não tem como eliminar os sentimentos negativos dentro da nossa consciência, não tem como anulá-los, tirar da nossa consciência. O que é que nós temos que fazer? Nós precisamos fazer é colocar os sentimentos positivos à frente. Toda vez que nós colocamos um sentimento positivo à frente, o sentimento antagonista, por exemplo, o amor tem como sentimento antagonista o ódio. Quando nós colocamos o amor na frente, o ódio vai lá para trás, vai para o final da fila e ele não aparece. Quando nós colocamos a coragem, a perseverança na frente,
A preguiça, a indolência, ela vai lá para trás da fila e ela não se manifesta. Então nós temos que cultivar estes sentimentos, colocar na frente dentro da nossa consciência. Quando nós colocamos esses sentimentos positivos, bonitos, agradáveis, bem à frente, nós deixamos o outro lá no final da fila e ele acaba não se manifestando. Nós temos que saber manipular estes sentimentos. E por fim, e não tão pouco importante, é o conhecimento. Você tem que conhecer. Quando você conhece bem um assunto que você está tratando, que você está vivenciando, você cuida, você lida melhor com ele. Então, você tem que conhecer, buscar conhecer. Por isso que nós estamos dando esse curso, para você conhecer. Você pode dizer, esse curso é chato porque você está falando de maneiras genéricas, é de uma fase preparatória, né? Mas nós vamos falar também da fase inicial da doença, como é que você deve cuidar da pessoa na fase inicial, na fase intermediária, na fase avançada. Como um curso, nós temos que falar de todas as fases, para você ter um conhecimento amplo da doença. Não só o nosso curso, tem vários outros cursos, tem cursos breves aí em várias cidades do Brasil, promovem curso de cuidadoras. A Abras tem um serviço importantíssimo, acho que vocês têm que acessar o site da Abras, você tem que participar da Abras na sua cidade ou na sua região. Enfim, você tem que buscar conhecimento. Quando você tem conhecimento, o fardo que você arrasta, ele fica menos pesado. Aliás, o fardo deve ser carregado e não arrastado. Quando você está preparado fisicamente, quando você está preparado psiquicamente, quando a sua consciência é uma consciência aberta, você consegue trabalhar bem com os sentimentos. Quando você tem conhecimento da doença de Alzheimer, esse fardo não será tão pesado. Eu sei que ele é um fardo difícil de carregar, mas nós diminuímos esse peso com tudo isso, com preparação. Você tem que se preparar para aquela atividade que você se prontificou. E cuidar de uma pessoa querida com doença de Alzheimer não é uma obrigação. Cuidar de uma pessoa querida com doença de Alzheimer é uma missão de amor. Essa aula nós encerramos este primeiro módulo. Assista 1, 2 ou 3 vezes cada aula para você sedimentar melhor o conhecimento. Também nós pedimos, como sempre, que você se inscreva no nosso canal, divulgue os nossos vídeos, convide outras pessoas para fazer o curso, para assistir os outros vídeos do nosso canal. Dessa maneira você estará nos ajudando a levar esse conhecimento simples, mais prático, objetivo para mais pessoas. Tem muita gente que precisa e que não sabe que existe esse curso, não sabe que existe o nosso canal, então eu peço para vocês ajudarem na divulgação.